A história de Potifar sempre despertou curiosidades entre aqueles que se debruçam sobre as páginas da Bíblia. Ele era um homem de poder, um oficial egípcio de confiança do faraó, e José, o jovem hebreu, foi colocado sob sua responsabilidade. Mas o que realmente sabemos sobre esse encontro? O que está nas entrelinhas e muitas vezes escapa aos olhares menos atentos? São questões que muitos se fazem, enquanto tentam desvendar os segredos ocultos nas Escrituras. A curiosidade sobre Potifar, assim como outros mistérios da história, é um convite ao mergulho profundo em detalhes que podem transformar nossa visão. Potifar entra em cena não apenas como um oficial poderoso, mas também como um personagem cercado de enigmas. A história do encontro com José, repleta de reviravoltas, levanta dúvidas que, até hoje, instigam estudiosos e curiosos. Entre as muitas camadas desse relato bíblico, existe um ponto específico que intriga. Potifar realmente passou por uma mudança de sexo, como sugerem alguns mitos. Esse tema, por mais surpreendente que seja, desperta debates acalorados sobre o contexto histórico e as interpretações que surgiram ao longo dos séculos. A Bíblia nos revela, mas também nos desafia a ir além das palavras. Os rumores sobre a mudança de sexo de Potifar transformaram essa narrativa em um verdadeiro campo de especulações. Não são poucas as teorias que circulam em círculos de estudiosos e leitores, ávidos por respostas. Seria essa uma verdade escondida nas Escrituras ou apenas um mito que atravessou os tempos? De qualquer forma, o impacto dessa possibilidade é inegável. E o que parece apenas uma curiosidade da história pode esconder significados profundos. Afinal, o que torna essa história tão intrigante não são apenas os fatos, mas o que não é dito diretamente, aquilo que está nas sombras do texto sagrado. Esse tema desperta mais do que simples debates teológicos. Ele nos convida a refletir sobre como as histórias bíblicas influenciam nossa percepção de gênero e identidade. É impossível não se perguntar por que essa narrativa, entre tantas outras, se destaca pela polêmica que envolve. O mistério de Potifar, José e o desenrolar desse encontro vai muito além das linhas da Bíblia. É um reflexo das nossas próprias perguntas sobre poder, identidade e as dinâmicas humanas que moldam a história. E assim, somos levados a pensar: o que mais está escondido nas entrelinhas dessa intrigante história? No vasto cenário do Egito Antigo, a sociedade era profundamente hierarquizada, e Potifar, como oficial de confiança do faraó, ocupava uma posição de destaque. Esse contexto social, rígido e repleto de nuances, é fundamental para compreendermos a história de José e seu encontro com Potifar. A figura de um homem como ele, imerso no poder, refletia as complexas relações de autoridade e submissão que definiam o Império Egípcio. As curiosidades da história egípcia, especialmente sobre seus oficiais, são chave para entender os eventos que se desdobram nas narrativas bíblicas. A presença de eunucos na corte do faraó é outro detalhe intrigante da sociedade egípcia. Essas figuras tinham um papel específico na estrutura social, muitas vezes atuando como guardiões de haréns ou conselheiros confiáveis. Mas seria Potifar um deles? Esse é um ponto que, ao longo dos séculos, gerou debates acalorados. Se assim fosse, como isso teria influenciado sua relação com José? A ideia de eunucos e suas responsabilidades na corte reflete as camadas complexas que permeavam as posições de poder no Egito. E mais, como a ausência ou transformação de sua sexualidade impactava essas dinâmicas. A diferença entre os textos bíblicos originais e suas interpretações modernas também merece atenção. O que os leitores antigos poderiam ter compreendido sobre Potifar e sua posição pode ser bem diferente da visão que temos hoje. As traduções, ao longo dos séculos, filtraram nuances importantes que talvez,
escondam aspectos essenciais da narrativa. Seria possível que, no contexto original, o papel de Potifar tivesse outro significado? Essas questões nos levam a reavaliar como a história é apresentada e como a evolução das palavras molda a compreensão que temos dela. Curiosidades da história, nesse caso, muitas vezes se escondem em detalhes quase imperceptíveis. A estrutura social do Egito, portanto, não era apenas um pano de fundo para os eventos que ocorreram entre José e Potifar. Ela era o alicerce que sustentava toda a narrativa, onde poder, gênero e hierarquia se entrelaçavam de maneira fascinante. O Egito Antigo, com sua complexidade social, nos revela não só as relações de poder, mas também as expectativas que recaíam sobre figuras como Potifar. E assim, a história de José e Potifar, mergulhada nesse contexto, se torna ainda mais rica e profunda, instigando-nos a questionar os detalhes que, muitas vezes, passam despercebidos. Potifar é apresentado na Bíblia como um homem de grande poder e influência. Mas quem era ele de fato? Além de ser descrito como um oficial de confiança do faraó, ele representava um símbolo de autoridade e respeito em uma das civilizações mais poderosas da história. Sua figura, ao mesmo tempo distante e central na narrativa de José, traz à tona perguntas sobre a real natureza de seu papel. Em uma sociedade como a egípcia, onde o status social definia o destino de muitos, Potifar ocupava um espaço que poucos alcançavam, sendo uma peça-chave no desenrolar dos eventos bíblicos. A importância de Potifar na corte do faraó não se limitava apenas às suas funções administrativas. Ele era alguém que estava imerso nos círculos mais íntimos do poder, responsável por questões que exigiam discrição e lealdade absoluta. No entanto, é curioso como, apesar de sua alta posição, ele aparece nas Escrituras mais como uma figura de mistério do que de ação direta. Sua presença, ainda que não seja o foco principal da narrativa, molda profundamente os acontecimentos ao redor de José. Potifar, dessa forma, é um enigma, um homem poderoso, mas cuja história pessoal permanece envolta em sombras. Quando José entra na vida de Potifar, algo notável acontece. Potifar reconhece em José um talento raro, uma habilidade administrativa que supera as expectativas. O fato de Potifar confiar tanto em José, um estrangeiro e servo, é um reflexo não apenas de sua sabedoria, mas também da natureza peculiar desse relacionamento. Essa confiança mútua levanta questões sobre o que realmente se passava na mente de Potifar. Afinal, o que teria levado um oficial tão poderoso a confiar tanto em alguém de fora? Essa questão faz parte das muitas curiosidades da história que ainda nos deixam fascinados. Mas, afinal, como Potifar entrou na história de José de maneira tão decisiva? Sua aparição no enredo não é acidental. Ele era o catalisador que impulsionaria José para uma série de eventos que mudariam seu destino e o tornariam uma figura de destaque no Egito. Potifar, apesar de ser um personagem secundário, era o homem que, em certo sentido, colocou a história de José em movimento. E, ao olharmos mais de perto, percebemos que Potifar era mais do que um simples oficial. Ele era uma figura cujas escolhas ressoaram por toda a narrativa bíblica. A relação entre José e Potifar foi marcada pela confiança desde o início. Ao ser comprado como escravo, José rapidamente se destacou pela sua habilidade e inteligência, ganhando a confiança de Potifar de maneira quase imediata. Essa confiança mútua, em um ambiente onde a desconfiança era comum, revela muito sobre o caráter de ambos. José, ainda jovem, provou ser alguém em quem se podia confiar, enquanto Potifar, com seu olhar apurado, soube reconhecer o valor oculto no jovem hebreu. Essa ligação que se formou entre eles moldaria o destino de José, preparando-o para os desafios que viriam a seguir.
Potifar não apenas confiou a administração de sua casa a José, mas o fez com uma entrega quase total. José foi elevado a uma posição que poucos escravos teriam sonhado em alcançar. Ele administrava os bens, cuidava dos negócios e tinha uma liberdade que poucos naquela época teriam. Mas o que levou Potifar a confiar tanto em José? Esse é um ponto que gera curiosidade entre os estudiosos da história. Potifar, um homem de poder, não era tolo. Ele via algo em José que o destacava de todos os outros. E é nesse ambiente de confiança que a história começa a se desenvolver de maneira mais profunda. Essa confiança, porém, não se limitava apenas ao aspecto material. Potifar enxergava em José uma lealdade que ia além do simples cumprimento de deveres. Em uma sociedade onde a traição era sempre uma possibilidade, José se destacava por sua integridade e retidão. Ele não apenas servia seu mestre, mas o fazia com dedicação genuína. Essa lealdade recíproca criava um ambiente de respeito mútuo, algo raro entre senhor e servo naquela época. O relacionamento deles transcendia a hierarquia social, mostrando que, mesmo em um contexto de poder e submissão, a confiança podia florescer. No entanto, essa relação de confiança seria testada de maneira drástica. O escândalo que se seguiu com a esposa de Potifar abalaria essa confiança e colocaria à prova a lealdade de ambos. Potifar, diante das circunstâncias, teria que tomar uma decisão difícil. Será que ele realmente acreditava na culpa de José? Ou será que ele agiu movido pelo medo do escândalo? Esses são questionamentos que tornam essa história ainda mais complexa e fascinante, deixando-nos com a sensação de que, por trás das ações de Potifar, havia muito mais do que os olhos poderiam ver. A esposa de Potifar, uma figura crucial no desenrolar da história de José, surge como um enigma por si só. Seu papel vai além de uma simples coadjuvante na narrativa bíblica. Ela é a força que desencadeia os eventos que levariam José à prisão. Mas quem era ela realmente? Muito pouco é dito diretamente sobre sua personalidade, mas suas ações revelam uma mulher determinada, disposta a usar o poder que tinha para conseguir o que queria. Sua tentativa de sedução de José lança luz sobre as complexas dinâmicas de poder e desejo que permeavam a corte egípcia. Ao tentar seduzir José, a esposa de Potifar demonstrou uma determinação que moldaria toda a trajetória do jovem hebreu. Ela não era uma figura passiva. Pelo contrário, suas ações revelam um profundo senso de autonomia e desejo de controle sobre sua própria vida, mesmo dentro das limitações de seu papel como esposa de um oficial poderoso. No entanto, sua intenção não era apenas movida por desejo carnal, mas também por uma tentativa de exercer seu domínio sobre José, o que tornava essa interação mais tensa e cheia de nuances. A rejeição de José a coloca em uma posição delicada, e a resposta dela seria devastadora. O comportamento da esposa de Potifar, ao acusar falsamente José, nos leva a questionar as motivações por trás de suas ações. Era apenas o orgulho ferido que a levou a tal extremo? Ou havia algo mais profundo em jogo, como uma tentativa desesperada de manter sua posição de poder e evitar o escândalo? Essa questão permanece aberta, e o texto bíblico deixa espaço para diferentes interpretações. Seja como for, o impacto de sua acusação foi imenso, não apenas para José, mas também para a própria reputação de Potifar. O que antes era uma curiosidade da história se transforma em uma teia de intrigas e consequências trágicas. A mulher de Potifar, portanto, é um personagem central e controverso. Sua presença na história de José não pode ser subestimada, pois suas ações mudam o rumo da narrativa de maneira irreversível. Ela é um reflexo das complexidades de poder e desejo que existiam no interior das casas nobres do Egito, onde as aparências
e a honra precisavam ser mantidas a qualquer custo. E assim, ao entender melhor seu papel, nos deparamos com uma mulher que, apesar de silenciosa na maior parte da história, ecoa por toda a trama com suas escolhas e as repercussões que elas trouxeram. O momento em que a esposa de Potifar acusa José falsamente de tentar violentá-la é um dos pontos mais dramáticos dessa história. A acusação foi feita com uma intenção clara: salvar sua honra e evitar as consequências de sua tentativa falha de seduzir José. O cenário estava armado, e o jovem hebreu, que até então gozava da confiança de Potifar, se viu preso em uma teia de mentiras. Esse escândalo ecoou pelas paredes da casa de Potifar e, sem dúvida, abalou o equilíbrio das relações de poder e confiança estabelecidas até então. José, o servo leal, agora era visto como um criminoso. A reação de Potifar ao ouvir a acusação de sua esposa é um reflexo do dilema em que ele se encontrava. Por um lado, havia a necessidade de manter sua autoridade e proteger a honra de sua casa. Por outro, havia a possibilidade de que José, em quem ele tanto confiava, fosse inocente. Esse conflito interno é um aspecto que raramente é discutido, mas que carrega um peso significativo. A decisão de Potifar de mandar José para a prisão, em vez de condená-lo à morte, sugere que ele talvez não estivesse totalmente convencido da culpa do jovem. Esse detalhe é uma das curiosidades da história que gera debates entre os estudiosos. A prisão de José, injusta e repentina, foi o resultado direto desse escândalo. A esposa de Potifar, com sua acusação, garantiu que José fosse removido de sua vida, mas o preço dessa mentira foi alto. O que começou como uma tentativa de ocultar sua própria vergonha, resultou em uma série de eventos que transformariam o destino de José para sempre. Ele passou de um administrador respeitado a um prisioneiro, mas essa queda era, na verdade, o início de sua ascensão. As armadilhas da vida, muitas vezes, se revelam como passos para algo maior. E no caso de José, esse foi o ponto de virada. Essa parte da história nos leva a refletir sobre como as mentiras podem destruir reputações e mudar vidas de forma abrupta. O escândalo que envolveu José e a esposa de Potifar é um lembrete de como as ações de uma pessoa podem reverberar por toda uma narrativa, criando ondas que afetam não apenas os envolvidos diretamente, mas todo o contexto ao redor. A pergunta que fica é: o que realmente motivou a esposa de Potifar a ir tão longe? E como Potifar lidou com as consequências desse evento dentro de sua própria casa e de sua consciência? No contexto do Egito Antigo, os eunucos desempenhavam um papel peculiar e muitas vezes mal compreendido. Eles eram figuras de confiança, frequentemente encarregados de tarefas sensíveis e de proteger aqueles que estavam mais próximos do poder, como as esposas dos altos oficiais. No entanto, a presença de eunucos na história de Potifar levanta uma questão intrigante. Será que ele próprio era um eunuco? Essa hipótese, sugerida por alguns textos antigos e interpretações rabínicas, coloca em perspectiva uma nova camada de entendimento sobre sua posição e o que isso poderia significar para sua relação com José. A figura do eunuco, muitas vezes, representava a limitação do poder pessoal em troca da confiança irrestrita do governante. A função dos eunucos, particularmente no Egito, ia além de simples serviçais. Eles eram, muitas vezes, homens de grande influência, capazes de controlar aspectos importantes da vida política e doméstica. No entanto, o fato de serem privados de sua sexualidade, em um contexto onde a masculinidade era associada ao poder, criava uma dinâmica complexa. No caso de Potifar, se ele de fato fosse um eunuco, como isso teria moldado sua relação com José e sua própria esposa? A ausência de qualquer menção clara sobre sua sexualidade nos textos bíblicos deixa margem para diversas especulações,
E esse é um dos mistérios mais intrigantes que rondam essa narrativa. Quando se analisa o papel dos eunucos, através de textos como o Talmud e outras fontes históricas, é possível perceber que esses homens eram, muitas vezes, vistos com uma mistura de respeito e desconfiança. Por um lado, eles estavam próximos do poder, e por outro, sua posição os tornava vulneráveis a intrigas palacianas. No caso de Potifar, se ele realmente fosse um eunuco, essa condição poderia explicar parte da dinâmica que levou ao conflito envolvendo sua esposa e José. Afinal, o poder que Potifar exercia na corte contrastava com a possível falta de controle sobre sua própria casa. A ideia de que Potifar poderia ser um eunuco não é apenas uma curiosidade histórica, mas também uma chave para entender as complexidades sociais e psicológicas envolvidas em sua história com José. Se essa teoria for verdadeira, ela abre um novo leque de interpretações sobre o que estava em jogo na relação entre Potifar, sua esposa e José. A figura do eunuco, vista sob essa luz, se torna uma metáfora para a tensão entre poder e impotência, e nos faz questionar o quanto essa questão influenciou os eventos que moldaram o destino de José. O Talmud, uma das principais obras do judaísmo rabínico, traz uma riqueza de interpretações sobre diversos personagens bíblicos, incluindo Potifar. Quando os rabinos analisaram a história de Potifar, muitos questionaram sua sexualidade, sugerindo que ele poderia ter sido um eunuco. Essa interpretação se baseia em nuances do texto original hebraico, onde algumas palavras podem ser entendidas de maneiras diferentes, dependendo do contexto. O Talmud, com seu olhar cuidadoso sobre os detalhes, não apenas levanta essa possibilidade, mas também explora como isso impactaria a relação de Potifar com José e sua esposa. As curiosidades da história, neste caso, surgem das camadas interpretativas que os sábios adicionaram ao longo dos séculos. Potifar, segundo algumas interpretações rabínicas, poderia ter sido castrado como punição divina por suas más intenções. Essa teoria, por mais drástica que pareça, reflete a visão moralista dos rabinos, que viam nos acontecimentos bíblicos uma manifestação de justiça divina. Para eles, a castração de Potifar seria uma consequência de suas atitudes e escolhas. Essa leitura, embora não esteja explicitamente no texto bíblico, ressoa com a ideia de que o destino dos personagens bíblicos muitas vezes está ligado ao seu comportamento ético. Potifar, portanto, se torna um exemplo de como o poder pode ser subvertido por forças maiores. As interpretações rabínicas também sugerem que a esposa de Potifar desempenhou um papel crucial não apenas na vida de José, mas também no destino do próprio Potifar. Alguns rabinos afirmam que a tentativa de sedução foi, de certa forma, uma punição divina para Potifar, que falhou em sua responsabilidade moral. Essa visão coloca a esposa de Potifar como um instrumento de justiça, mesmo que suas ações sejam moralmente questionáveis. Nesse sentido, a narrativa bíblica ganha uma nova profundidade, onde cada ação, por mais mundana que pareça, está entrelaçada com um propósito maior, guiado pela mão invisível do divino. Essas interpretações divergentes nos mostram como os textos sagrados podem ser repletos de múltiplos significados. O Talmud, ao abordar a história de Potifar, oferece não apenas respostas, mas novas perguntas. Afinal, seria Potifar realmente um eunuco? Ou seria essa apenas uma metáfora para algo maior, uma lição sobre as consequências do poder mal utilizado? As discussões rabínicas não resolvem completamente o mistério, mas nos deixam com uma visão ampliada do papel de Potifar e de como sua história ressoa com questões de justiça, moralidade e o destino. A Bíblia, em sua narrativa sobre Potifar, é surpreendentemente silenciosa quando se trata de detalhes sobre sua sexualidade. O texto sagrado
foca mais em suas ações como oficial do faraó e no impacto de suas decisões sobre a vida de José, do que em qualquer aspecto pessoal de sua identidade. No entanto, esse silêncio abre espaço para uma série de especulações que, ao longo dos séculos, tomaram forma em teorias e interpretações. Embora não haja menção direta sobre a sexualidade de Potifar, a sua relação com José e com sua esposa sugere camadas não ditas que ainda intrigam os leitores e estudiosos da história bíblica. O que, então, podemos inferir do texto? Alguns estudiosos acreditam que a ausência de informações detalhadas sobre Potifar foi intencional, permitindo que os leitores focassem nos aspectos mais simbólicos da história. A sexualidade de Potifar não era o ponto central do relato, mas suas ações e a maneira como ele lidou com as acusações de sua esposa certamente foram. Se houvesse algum detalhe que comprometesse sua masculinidade ou posição de poder, ele poderia ter sido usado para explicar a dinâmica familiar que resultou no aprisionamento de José. Mas a Bíblia mantém essas nuances nas entrelinhas, deixando muito espaço para a interpretação. Essa falta de detalhes diretos não impediu que surgissem diversas teorias ao longo dos anos. O fato de Potifar não ter executado José imediatamente, como seria esperado de um senhor egípcio, diante de uma acusação tão grave, levou alguns a acreditar que havia uma ligação mais complexa entre os dois homens. Talvez Potifar não acreditasse completamente na culpa de José, ou talvez ele fosse movido por outras razões pessoais. De qualquer forma, o texto bíblico, ao não fornecer essas respostas, cria um ambiente de curiosidade contínua, onde os leitores são incentivados a buscar por sinais nas entrelinhas. Portanto, o que a Bíblia realmente diz sobre a sexualidade de Potifar? Muito pouco, na verdade. Mas é justamente essa ausência que mantém viva a chama da especulação. O que não é dito muitas vezes fala tão alto quanto o que é declarado abertamente. E assim, a história de Potifar continua a fascinar, não pelo que está escrito, mas pelo que permanece oculto. E é nesse espaço de mistério que a narrativa se torna ainda mais rica, convidando cada geração de estudiosos e curiosos a reinterpretar o que foi passado através dos séculos. Nos tempos modernos, as interpretações da história de Potifar ganharam novas nuances, especialmente com o surgimento de teorias sobre uma possível mudança de sexo. Embora essa ideia não seja amplamente aceita entre os estudiosos tradicionais, ela tem sido levantada em alguns círculos como uma hipótese intrigante. A origem dessa teoria está, em grande parte, na leitura contemporânea de questões de gênero e identidade, temas que não eram abordados da mesma maneira nas épocas bíblicas. A teoria de que Potifar poderia ter passado por uma transformação de gênero levanta questões interessantes sobre como entendemos os personagens bíblicos à luz de novas perspectivas sociais. A ideia da mudança de sexo de Potifar surge, em parte, de uma tentativa de conciliar as possíveis nuances de sua relação com José e sua esposa. Se Potifar fosse visto como alguém que passou por uma transformação de gênero, isso poderia alterar completamente a maneira como entendemos sua dinâmica familiar. Em um contexto em que as questões de gênero e poder estavam profundamente interligadas, essa possibilidade desafia as interpretações tradicionais e oferece uma nova leitura para a história. No entanto, essa teoria permanece amplamente especulativa, sem base concreta nos textos bíblicos, mas é um reflexo das curiosidades da história que seguem sendo reinterpretadas. Apesar de não haver evidências textuais claras que sustentem essa ideia, a teoria da mudança de sexo ganha força à medida que a sociedade moderna explora a complexidade das identidades de gênero. Ela nos lembra que as interpretações da Bíblia muitas vezes são moldadas pelos contextos culturais em que vivem os leitores. Assim como no passado,
as questões contemporâneas influenciam a maneira como enxergamos os personagens bíblicos. E embora essa hipótese pareça ousada, ela revela algo importante sobre a maneira como a história de Potifar continua a ser um terreno fértil para novos debates e descobertas. A teoria da mudança de sexo de Potifar, portanto, não é apenas uma reflexão sobre o personagem em si, mas também sobre o tempo em que vivemos. As histórias bíblicas, ao serem reinterpretadas sob novas luzes, continuam a evoluir e a se adaptar às questões do presente. Essa capacidade de gerar discussões e especulações, mesmo séculos depois, é o que mantém as narrativas bíblicas vivas e pulsantes. E embora essa teoria possa não ser amplamente aceita, ela abre espaço para uma conversa mais ampla sobre identidade, poder e as diversas formas de interpretar o passado. A ideia de mudança de sexo, no contexto bíblico, é algo que naturalmente desperta controvérsia e debate. A Bíblia, enquanto documento sagrado, foi escrita em uma época em que a compreensão de gênero e identidade era muito diferente da que temos hoje. Embora o texto não trate explicitamente de mudanças de sexo, as histórias nele contidas podem ser interpretadas de várias maneiras ao longo dos séculos. No caso de Potifar, a teoria de sua possível mudança de sexo ganha relevância em um contexto moderno que reavalia antigos textos sob novas lentes. Contudo, é importante lembrar que essas interpretações, muitas vezes, dependem de leituras cuidadosas e de contextos históricos que não podemos ignorar. A questão que surge é: existe alguma base textual na Bíblia que sugira uma mudança de sexo para Potifar? A resposta direta é não, pelo menos não de maneira explícita. A narrativa bíblica foca em sua posição social e na relação com José e sua esposa, sem mencionar qualquer transformação física ou de identidade. No entanto, a ausência de uma menção direta não impede que algumas pessoas levantem hipóteses com base em metáforas ou possíveis interpretações simbólicas. Para aqueles que defendem a ideia de uma mudança de sexo, o silêncio do texto sobre esse aspecto pode ser visto como uma oportunidade para a especulação. Estudiosos mais conservadores, no entanto, tendem a rejeitar essas interpretações, alegando que a Bíblia não oferece suporte para essa teoria. Para eles, a narrativa é clara em sua apresentação de Potifar como um oficial egípcio, cuja história está mais ligada ao poder e à autoridade do que à sua identidade de gênero. Essas discussões, entretanto, são fundamentais para entendermos como os textos sagrados continuam a ser interpretados de formas diversas e como as mudanças culturais influenciam nossas leituras. As curiosidades da história, especialmente em relação a temas como gênero, permanecem uma área aberta a questionamentos. Em última análise, a questão de como a Bíblia aborda, ou não aborda, a mudança de sexo continua a ser um campo de debates teológicos e acadêmicos. A interpretação do texto bíblico, especialmente em temas delicados como esse, revela mais sobre a sociedade que o estuda do que sobre o próprio texto. E assim, enquanto a Bíblia não fala diretamente sobre a mudança de sexo de Potifar, as discussões em torno desse tema nos mostram o poder contínuo das Escrituras em gerar reflexões e diálogos, sempre adaptados aos tempos em que vivemos. Potifar, mais do que um personagem histórico, pode ser visto como um símbolo poderoso dentro da narrativa bíblica. O papel que ele desempenha na vida de José transcende a figura de um simples oficial egípcio, levantando questões sobre poder, identidade e submissão. Alguns estudiosos sugerem que Potifar representa mais do que um homem de autoridade, mas sim um ponto de interseção entre os papéis de gênero e o poder que eles carregam. Nesse sentido, ele pode ser interpretado como uma metáfora para a fluidez de identidade dentro de um contexto rígido de hierarquia e expectativas sociais.
A própria ausência de detalhes sobre sua sexualidade permite que essa leitura mais simbólica ganhe força. A sexualidade de Potifar, ou melhor, a ausência de referências diretas a ela, pode ser vista como um reflexo das tensões entre poder e impotência. Sua posição de autoridade máxima dentro de sua casa contrasta com sua incapacidade de controlar o que acontece sob seu próprio teto. Essa dualidade pode ser interpretada como uma metáfora para as dinâmicas de gênero que permeiam a história. Potifar, apesar de ser um homem de poder, é impotente diante da situação criada por sua esposa e José. Esse simbolismo abre espaço para debates mais profundos sobre como as histórias bíblicas refletem as complexidades do gênero e da identidade. A metáfora da sexualidade também pode ser vista no próprio relacionamento de Potifar com José. A confiança que ele deposita em José, um servo estrangeiro, é uma inversão das normas de poder da época. Essa dinâmica pode ser lida como uma subversão das expectativas tradicionais de gênero, onde José, o subalterno, assume um papel de controle e administração dentro da casa de Potifar. A identidade de gênero, nesse sentido, se torna uma ferramenta narrativa para explorar a tensão entre poder, confiança e vulnerabilidade. Potifar, então, se torna um espelho das fragilidades que acompanham até os mais poderosos. Esse simbolismo e metáfora associados a Potifar e sua identidade de gênero são um lembrete de como as histórias bíblicas contêm múltiplas camadas de significado. Ao olhar além das palavras, podemos perceber como essas narrativas refletem não apenas as realidades históricas, mas também as preocupações universais sobre identidade e poder. Potifar, como figura simbólica, nos desafia a reconsiderar as fronteiras do gênero e a forma como elas impactam as relações de poder ao longo da história, não apenas no Egito Antigo, mas em todas as civilizações. A tradução da Bíblia ao longo dos séculos tem sido um processo de enorme complexidade, e muitas nuances dos textos originais se perdem à medida que passam de uma língua para outra. A história de Potifar não é exceção. As versões modernas da Bíblia, especialmente as traduzidas para línguas ocidentais, podem omitir ou suavizar detalhes importantes que estavam presentes nos textos hebraicos ou gregos antigos. Com o tempo, os tradutores enfrentaram desafios não apenas linguísticos, mas também culturais, o que muitas vezes resultou em interpretações que não refletem completamente o contexto original. Essa barreira linguística e cultural, portanto, cria lacunas que, por vezes, obscurecem a verdadeira intenção do texto. Os textos originais, escritos em hebraico e grego, contêm expressões e construções linguísticas que simplesmente não têm equivalente exato em outras línguas. No caso de Potifar, isso significa que certas palavras ou frases podem ter implicações mais profundas do que as versões modernas sugerem. Por exemplo, a maneira como sua relação com José é descrita pode variar drasticamente dependendo da tradução. Algumas interpretações sugerem uma relação de confiança mútua, enquanto outras podem insinuar uma dinâmica mais complexa, com possíveis subentendidos que se perdem nas traduções. As curiosidades da história, nesse sentido, muitas vezes residem nos pequenos detalhes que não sobreviveram ao processo de tradução. Além disso, os tradutores, ao longo da história, tiveram que lidar com preconceitos culturais que influenciaram suas decisões. Certos temas, como sexualidade ou gênero, eram frequentemente tratados com cautela, ou até mesmo censurados em algumas traduções para se adequarem às normas sociais da época. Isso significa que muitos aspectos da história de Potifar, que poderiam ser explorados em versões mais antigas, foram suavizados ou eliminados nas versões mais recentes. Assim, os leitores modernos podem estar recebendo uma versão mais simplificada
ou ajustada do que realmente está nas entrelinhas dos textos originais. Portanto, o que perdemos nas versões modernas da Bíblia? Muito mais do que simples palavras, perdemos contextos, metáforas e nuances culturais que moldam nossa compreensão dos personagens e dos eventos. A história de Potifar, rica em detalhes e potencialmente cheia de significados escondidos, nos lembra que, ao ler as Escrituras em nossas línguas modernas, devemos estar conscientes dos limites da tradução. Só então poderemos buscar entender plenamente as lições e os mistérios que se escondem por trás das palavras que lemos. O Egito Antigo, uma das civilizações mais fascinantes da história, tinha uma visão de gênero que, em muitos aspectos, era bastante diferente da nossa. A identidade de gênero no Egito estava profundamente entrelaçada com os papéis sociais e as expectativas culturais, e isso se refletia em várias camadas da sociedade. Homens e mulheres tinham funções bem definidas, mas, curiosamente, havia espaço para certa fluidez em alguns contextos. Por exemplo, algumas mulheres chegavam a posições de poder, como o caso da famosa faraó Hatshepsut, que governou o Egito sob o título de rei. Esse contexto nos leva a questionar: haveria espaço para interpretações mais flexíveis de gênero, como sugerem as especulações em torno de Potifar? O conceito de eunuco, por exemplo, era conhecido no Egito Antigo, embora mais associado às cortes de outras civilizações, como a Assíria. No entanto, a ideia de que uma figura como Potifar pudesse ter uma identidade de gênero diferente da tradicional masculina levanta questões interessantes sobre como os antigos egípcios lidavam com o gênero e o poder. Se Potifar fosse, de fato, um eunuco ou tivesse passado por alguma transformação de gênero, isso certamente afetaria a maneira como ele era percebido na corte e em sua própria casa. A fluidez de gênero, nesse sentido, poderia ser um reflexo das complexas dinâmicas sociais do Egito. Sabemos também que o gênero no Egito Antigo não era meramente uma questão biológica, mas estava profundamente ligado à ordem cósmica e ao papel de cada indivíduo no universo. O faraó, por exemplo, era visto como uma manifestação dos deuses, e seu gênero divino era essencial para a manutenção da ordem. Essa visão se estendia a outras áreas da sociedade, onde o poder e o gênero estavam interligados de maneiras que iam além da simples diferenciação entre homem e mulher. Potifar, como oficial de alta patente, estaria imerso nessa visão do mundo, o que torna sua história ainda mais intrigante no que diz respeito às questões de identidade. Assim, o que sabemos sobre o Egito Antigo nos ajuda a contextualizar as especulações em torno de Potifar. Embora a história bíblica não entre em detalhes sobre sua identidade de gênero, o contexto egípcio oferece uma rica tapeçaria de possibilidades. O que parecia ser uma simples história de traição e prisão, agora se revela como uma janela para as complexas e, por vezes, ambíguas noções de gênero e poder que permeavam a civilização egípcia. É nesse cenário que as curiosidades da história se aprofundam, nos convidando a explorar as nuances culturais que moldaram essa narrativa. A esposa de Potifar é um dos personagens mais enigmáticos da história de José. Sua tentativa de seduzir José, seguida de uma acusação falsa, levanta inúmeras questões sobre suas verdadeiras intenções. Estaria ela agindo por simples desejo ou havia algo mais complexo em jogo? A narrativa bíblica não oferece muitos detalhes sobre sua personalidade, mas o contexto sugere uma mulher que, apesar de seu papel socialmente submisso, possuía um senso de autonomia e poder. A linha entre manipulação e desejo é tênue, e sua figura pode ser interpretada tanto como uma mulher buscando afirmar seu controle, quanto como uma vítima das expectativas de uma sociedade patriarcal. O desejo, nesse caso, pode não ser apenas carnal, mas também uma manifestação de sua insatisfação
com as restrições de seu papel na sociedade egípcia. Como esposa de um oficial de alta patente, ela provavelmente vivia uma vida cercada de luxo, mas com pouca liberdade. A chegada de José, um jovem atraente e inteligente, poderia ter despertado nela uma oportunidade de experimentar algo que estava além de seu alcance. Mas sua tentativa fracassada de sedução também revela uma faceta mais sombria: o desejo de manipular e controlar, mesmo que isso signifique destruir a vida de outra pessoa. Por outro lado, sua manipulação pode ser vista como uma estratégia de sobrevivência. Ao ser rejeitada por José, a esposa de Potifar se encontra em uma posição vulnerável. Em uma sociedade onde a honra da mulher estava intrinsecamente ligada à sua pureza, a única maneira de proteger sua reputação e evitar o escândalo seria acusar José de tentativa de estupro. Nesse sentido, sua acusação é um ato de autopreservação, uma forma de manter sua posição na casa de Potifar e na sociedade em geral. A manipulação, aqui, se torna uma ferramenta de sobrevivência em um mundo que não oferece muitas opções para uma mulher em sua situação. A esposa de Potifar, portanto, é um personagem multifacetado, cuja motivação pode ser tanto o desejo quanto a manipulação. Seu papel na história de José é central e, embora ela seja frequentemente vista como uma vilã, sua complexidade não pode ser ignorada. Ela é uma mulher tentando navegar as restrições impostas a ela, usando as ferramentas que tem à sua disposição. Seja por desejo ou por manipulação, sua história nos lembra que, em muitos casos, as ações de um personagem refletem as dinâmicas mais amplas de poder e vulnerabilidade dentro de uma sociedade. A decisão de Potifar de mandar José para a prisão levanta uma questão importante. Teria ele agido por um senso de justiça ou pelo medo de um escândalo? A narrativa bíblica não nos dá uma resposta clara, mas as circunstâncias sugerem que Potifar estava em uma posição difícil. Por um lado, ele era um oficial de alta patente no Egito, responsável por manter a ordem e a honra em sua casa. Por outro, havia a possibilidade de que ele não acreditasse totalmente na acusação de sua esposa. A escolha de prender José, em vez de executá-lo, como era comum para crimes graves, revela que Potifar pode ter optado por uma solução intermediária para proteger a sua reputação e evitar um escândalo maior. A justiça, nesse contexto, pode ter sido uma questão secundária para Potifar. Seu foco principal parecia ser manter o controle sobre a situação, garantindo que o incidente não prejudicasse sua posição na corte do faraó. Se ele tivesse executado José, teria enviado uma mensagem clara de que acreditava nas acusações de sua esposa. No entanto, ao optar pela prisão, Potifar pode ter dado um sinal de que ainda tinha dúvidas sobre a culpa de José, preservando assim uma possibilidade de justiça, mesmo que mínima. A curiosidade da história aqui é o dilema ético que Potifar enfrentava entre a lealdade à sua esposa e a verdade sobre seu servo. O medo do escândalo provavelmente pesou mais do que qualquer outro fator na decisão de Potifar. A acusação de sua esposa colocou-o em uma posição onde ele precisava tomar uma ação decisiva, mas também cuidadosa. A sociedade egípcia valorizava muito a honra, e qualquer falha em lidar com o incidente poderia manchar sua reputação para sempre. Ao prender José, Potifar encontrou uma maneira de controlar os danos, evitando o escândalo público, mas sem ir tão longe a ponto de eliminar completamente aquele em quem ele havia depositado tanta confiança. A prisão de José, portanto, não foi apenas uma questão de punição, mas de gestão de crise. No final, a decisão de Potifar de mandar José para a prisão parece ser um reflexo da complexidade de sua posição. Ele estava preso entre dois mundos: o dever de proteger sua casa e sua honra, e a suspeita de que José poderia ser inocente. Sua escolha,
aparentemente equilibrada entre justiça e autopreservação, deixou marcas profundas na vida de José, mas também no próprio Potifar, que talvez tenha carregado para sempre o peso dessa decisão. A história continua a nos intrigar, fazendo-nos questionar: o que realmente motivou Potifar, a justiça ou o medo? A história de José, Potifar e sua esposa sempre despertou especulações, especialmente no que se refere ao que realmente acontecia nos bastidores da casa de Potifar. Algumas teorias da conspiração sugerem que há muito mais por trás dos eventos narrados. Seria possível que a relação entre os três fosse mais complexa do que o texto bíblico sugere? As tensões dentro da casa de Potifar levantam questões sobre segredos não revelados, dinâmicas de poder ocultas e interesses pessoais que nunca vieram à tona. A ausência de detalhes claros sobre a vida familiar de Potifar contribui para essas especulações, alimentando a curiosidade sobre o que poderia estar acontecendo longe dos olhos da sociedade egípcia. Uma das teorias mais intrigantes envolve a possibilidade de que a esposa de Potifar não estivesse agindo sozinha ao acusar José. Poderia haver uma conspiração maior envolvendo outros membros da corte ou até mesmo o próprio Potifar? Se José representava uma ameaça de algum tipo, sua remoção poderia ter sido uma solução conveniente para mais de uma pessoa naquela casa. A história bíblica, que muitas vezes lida com intrigas palacianas e jogos de poder, nos leva a considerar que o escândalo envolvendo José poderia ter sido parte de algo muito maior do que uma simples tentativa de sedução. Essas curiosidades da história continuam a alimentar teorias que questionam o que de fato motivou os personagens. Além disso, o comportamento de Potifar durante todo o processo levanta suspeitas sobre seu verdadeiro papel. Embora a narrativa o apresente como um homem poderoso e respeitável, algumas teorias sugerem que ele poderia ter estado ciente da acusação falsa desde o início, mas escolheu agir da maneira que agiu por conveniência. Se Potifar sabia que sua esposa estava mentindo, por que não defendeu José? Essa omissão pode ser vista como uma forma de autoproteção, mas também como parte de um esquema maior. Talvez Potifar tenha optado por silenciar o caso rapidamente para evitar que segredos ainda mais comprometedores fossem revelados. As teorias da conspiração em torno da casa de Potifar nos mostram que a história bíblica, apesar de sua simplicidade aparente, carrega uma profundidade de camadas e mistérios que continuam a intrigar estudiosos e leitores. O que estava acontecendo de fato naquela casa? Seria possível que a história de José fosse apenas a ponta do iceberg em uma rede de conspirações e segredos? As respostas podem nunca ser completamente claras, mas o fascínio por essa narrativa persiste, convidando-nos a olhar mais de perto e questionar o que não foi dito nas páginas das Escrituras. No Egito Antigo, a honra era um dos pilares que sustentava a reputação de figuras públicas como Potifar. Como oficial de alta patente do faraó, Potifar ocupava uma posição de grande prestígio e respeito. Ele era visto como alguém em quem o faraó confiava, e por isso sua reputação precisava ser preservada a qualquer custo. A sociedade egípcia tinha uma estrutura rígida, onde o status de uma pessoa era diretamente relacionado à sua capacidade de manter sua honra e controlar seu domínio, seja na política ou dentro de sua própria casa. Nesse contexto, Potifar tinha que equilibrar seu papel como líder na corte e como chefe de família. O escândalo envolvendo José colocou a honra de Potifar em xeque. Ao ouvir a acusação de sua esposa, Potifar se viu em uma posição delicada, pois, de um lado, ele precisava proteger sua reputação perante o faraó e seus colegas da corte, enquanto do outro, enfrentava a possibilidade de que a acusação fosse falsa. A decisão de prender José, em vez de executá-lo, sugere que Potifar, em algum nível,
ainda tinha dúvidas sobre o que realmente aconteceu, mas a pressão para manter as aparências era grande. Manter sua honra intacta era crucial não apenas para sua carreira, mas para sua sobrevivência política. A sociedade egípcia era implacável quando se tratava de honra e escândalo, especialmente entre os oficiais de alto escalão. Qualquer sinal de fraqueza ou dúvida poderia ser explorado por rivais políticos, o que tornava as escolhas de Potifar ainda mais complexas. Se ele tivesse tomado uma decisão impopular, como ignorar a acusação de sua esposa, poderia ter manchado sua imagem permanentemente. Assim, ele agiu da forma que achou mais segura para preservar sua posição na corte. A curiosidade da história é que, mesmo sendo uma figura tão poderosa, Potifar estava sujeito às mesmas pressões sociais e políticas que qualquer outro homem de sua época. Apesar do escândalo, a honra de Potifar parece ter sido mantida após a prisão de José. Ele continuou a desempenhar suas funções na corte do faraó, e sua reputação, ao que tudo indica, não foi abalada publicamente. No entanto, o episódio deixou marcas profundas, não apenas em sua casa, mas em sua própria consciência. A questão que permanece é se Potifar, em algum momento, questionou suas próprias ações e a forma como lidou com o caso de José. A história sugere que, embora sua honra tenha sido preservada diante da sociedade, o preço pessoal que ele pagou foi bem mais alto. A sexualidade é um tema que aparece de maneira implícita e explícita em várias histórias bíblicas. Diferente de outras escrituras religiosas, a Bíblia não evita lidar com questões de desejo, traição e relacionamentos. Desde o início, no Gênesis, com a narrativa de Adão e Eva, até a história de José e Potifar, as relações humanas, incluindo sua dimensão sexual, são usadas para ilustrar temas maiores de poder, tentação e redenção. Essas histórias, por mais antigas que sejam, refletem aspectos universais do comportamento humano, revelando como a sexualidade pode influenciar as decisões e o destino dos personagens. A história de Davi e Batseba é outro exemplo marcante de como a sexualidade desempenha um papel central na Bíblia. O rei Davi, ao ver Batseba tomando banho, é consumido pelo desejo e trama a morte de seu marido para ficar com ela. Esse episódio não é apenas uma narrativa de desejo, é uma reflexão profunda sobre as consequências morais de sucumbir à tentação. Assim como na história de Potifar e José, a sexualidade se mistura com o poder, e as escolhas feitas pelos personagens têm repercussões que se estendem muito além do momento do ato em si. Essas curiosidades da história nos mostram como a sexualidade está intrinsecamente ligada às narrativas bíblicas. Outro exemplo importante é a história de Sansão e Dalila. A relação entre esses dois personagens é marcada pela sedução e traição. Dalila, utilizando sua feminilidade e astúcia, consegue descobrir o segredo da força de Sansão, o que resulta em sua captura e eventual morte. Aqui, vemos novamente como a sexualidade e a sedução são retratadas como forças poderosas, capazes de alterar o curso da história. Dalila, assim como a esposa de Potifar, usa sua posição e seus encantos para manipular e controlar, revelando como a Bíblia frequentemente retrata a sexualidade feminina em um contexto de poder e vulnerabilidade. Essas histórias bíblicas revelam que a sexualidade não é um tema periférico, mas sim central para muitas das lições e narrativas encontradas nas Escrituras. Desde o desejo até a traição, a Bíblia nos mostra que as relações humanas, especialmente aquelas que envolvem atração e poder, são complexas e cheias de consequências. A história de Potifar e José se encaixa perfeitamente nesse padrão, oferecendo mais uma reflexão sobre como a sexualidade molda o comportamento e o destino dos personagens,
enquanto levanta questões sobre poder, justiça e moralidade. A esposa de Potifar é frequentemente retratada como a grande vilã da história, manipulando e mentindo para arruinar a vida de José. No entanto, uma leitura mais profunda da narrativa sugere que ela pode ter sido, em certo grau, uma vítima das estruturas patriarcais que dominavam o Egito antigo. As mulheres naquela época, especialmente aquelas em posições privilegiadas, como a esposa de um oficial, estavam muitas vezes confinadas a papéis sociais limitados. Seu status dependia da honra de seus maridos, e sua liberdade era restrita pelas expectativas da sociedade. Nesse sentido, suas ações podem ser interpretadas não apenas como fruto de uma vontade manipuladora, mas também como uma reação às pressões de sua condição social. Ao tentar seduzir José, a esposa de Potifar pode ter buscado uma forma de exercer controle sobre sua própria vida, um controle que, como mulher, ela dificilmente tinha em outras áreas. A sedução, nesse caso, poderia ser vista como uma maneira de subverter o sistema patriarcal, ainda que de forma destrutiva. Ao ser rejeitada por José, sua resposta vingativa poderia refletir tanto o orgulho ferido quanto a frustração por não conseguir romper com as barreiras que limitavam sua autonomia. Assim, embora suas ações sejam claramente condenáveis, elas também nos oferecem um vislumbre das tensões que existiam para as mulheres em sociedades dominadas por homens. Ao mesmo tempo, a esposa de Potifar foi uma mulher com desejos próprios, e sua tentativa de sedução pode ser interpretada como uma busca por satisfação pessoal em um ambiente onde seu papel era definido pelo poder de seu marido. Nesse contexto, ela estava presa em uma rede de expectativas que restringiam sua liberdade e sua capacidade de agir por conta própria. Quando José se recusou a ceder às suas investidas, ela recorreu à única arma que tinha: a manipulação. Sua escolha de acusar José de tentativa de estupro foi tanto uma maneira de preservar sua posição, quanto uma resposta à sua impotência diante de um sistema que a mantinha confinada. A mulher de Potifar, portanto, pode ser vista sob duas luzes, como vilã e como vítima. Seu papel na história é complexo e reflete as nuances da sociedade em que vivia. Embora suas ações tenham causado grande injustiça a José, elas também revelam as limitações enfrentadas por mulheres na antiguidade. A curiosidade da história é que, mesmo sendo uma personagem secundária, a esposa de Potifar levanta questões sobre o papel das mulheres nas narrativas bíblicas e como suas ações são moldadas pelas pressões sociais e pessoais que enfrentam. A ideia de mudança de gênero no Egito Antigo é algo que gera muita curiosidade, especialmente à luz das teorias modernas que tentam reinterpretar figuras históricas como Potifar. O Egito, com suas crenças e práticas místicas, foi uma civilização que abraçava o simbolismo em muitas áreas da vida, incluindo o gênero. No entanto, há pouca evidência concreta de que o conceito de mudança de gênero, da maneira como entendemos hoje, existia no Antigo Egito. A fluidez de gênero, embora não reconhecida formalmente, pode ter sido representada de formas sutis em seus mitos e símbolos, mas a ideia de transformação física de gênero permanece mais no reino da especulação do que da realidade histórica. Os faraós, por exemplo, eram vistos como figuras quase divinas, e em alguns casos, como a faraó Hatshepsut, uma mulher que se vestia e governava como um rei, vemos uma espécie de flexibilidade de gênero em jogo. Contudo, essa fluidez não implica necessariamente uma mudança física de gênero, mas sim uma adaptação de identidade para cumprir papéis de poder. No caso de Potifar, a ideia de uma mudança de gênero parece mais um mito moderno, derivado das interpretações e especulações que cercam sua história, do que uma realidade aceita na época. Não há registros históricos que apoiem a teoria de que Potifar,
ou qualquer outro oficial de alta patente tenha passado por tal transformação. O que sabemos sobre o Egito Antigo sugere que, embora existisse uma certa elasticidade nas representações de gênero, as identidades sexuais eram rigidamente definidas, especialmente entre a elite. As mudanças de status ou posição social raramente implicavam mudanças de gênero, mas sim a adaptação de papéis e comportamentos. No caso dos eunucos, que poderiam ter suas características sexuais alteradas, o processo não era visto como uma mudança de gênero, mas como uma transformação que os tornava mais aptos para certas funções. Assim, a mudança de gênero como a conhecemos hoje parece estar fora do escopo do Egito Antigo. Portanto, a ideia de uma mudança de gênero no Egito Antigo, especificamente no caso de Potifar, parece mais mito do que realidade. O Egito era uma sociedade profundamente simbólica, onde o gênero estava entrelaçado com poder e religião. Mas as transformações físicas ou sociais ligadas ao gênero eram raras e pouco documentadas. Ainda assim, a curiosidade em torno dessas possibilidades nos lembra que o mundo antigo continua a nos intrigar, e as teorias modernas que tentam explicar figuras como Potifar são, muitas vezes, reflexos de nossas próprias perguntas e valores sobre identidade e transformação. José é frequentemente visto como o símbolo da inocência injustamente acusada, um jovem íntegro que resistiu à tentação e pagou o preço por isso. Sua atitude diante das investidas da esposa de Potifar reflete uma pureza moral que o distingue dos outros personagens bíblicos. No entanto, alguns estudiosos sugerem que a história de José pode ser vista por outro ângulo, o de um jovem astuto que compreendia as complexidades da corte egípcia e soube jogar o jogo do poder de maneira sutil. A resistência de José à sedução pode ter sido mais do que um ato de virtude. Poderia ter sido uma manobra estratégica para garantir sua sobrevivência e, eventualmente, sua ascensão. A astúcia de José é evidente em várias partes de sua narrativa. Mesmo como escravo, ele rapidamente ganhou a confiança de Potifar e assumiu responsabilidades significativas. Sua habilidade de administrar a casa de um dos oficiais mais poderosos do Egito não era um simples reflexo de sua honestidade, mas também de sua inteligência e capacidade de navegar as complexas dinâmicas de poder. Quando recusou as investidas da esposa de Potifar, José pode ter compreendido o perigo que aquilo representava, não apenas para sua integridade moral, mas também para sua posição na casa de Potifar. A escolha de resistir era, ao mesmo tempo, uma forma de se proteger e demonstrar sua lealdade a Potifar. No entanto, essa estratégia falhou momentaneamente quando a esposa de Potifar o acusou de assédio. Mesmo assim, José permaneceu fiel a seus princípios, demonstrando uma combinação rara de astúcia e integridade. Ele sabia que, ao se manter firme em sua decisão, poderia sofrer as consequências no curto prazo, mas sua visão a longo prazo parecia clara. A história de José é um exemplo de como, mesmo diante das adversidades, a astúcia pode andar de mãos dadas com a moralidade. Essa combinação permitiu que ele superasse desafios que poucos conseguiriam. Portanto, José não era apenas inocente. Ele era astuto de uma maneira que poucos personagens bíblicos demonstram. Sua habilidade de resistir às investidas da esposa de Potifar, ao mesmo tempo em que mantinha sua lealdade e foco em seus objetivos maiores, revela um jovem que compreendia as nuances do poder e da sobrevivência. E, embora tenha sido injustamente preso, essa experiência serviu como um trampolim para sua eventual ascensão no Egito, confirmando que sua astúcia era, de fato, uma das suas maiores forças. A curiosidade da história está em como José, com inteligência e integridade, soube transformar a adversidade em oportunidade. O tema do gênero
tanto no judaísmo quanto no cristianismo, é profundamente influenciado pelos textos sagrados que moldaram essas tradições. A Bíblia, sendo a principal referência para ambas as religiões, oferece um panorama de gênero que reflete a sociedade patriarcal de seu tempo. No judaísmo, a Torá estabelece regras e expectativas claras sobre os papéis de homens e mulheres, especialmente no que diz respeito às responsabilidades familiares e sociais. O cristianismo, por sua vez, herda essas tradições e as adapta ao longo dos séculos, com uma ênfase no papel da mulher como submissa ao homem, como podemos ver em textos como as Cartas de Paulo. A discussão sobre gênero no contexto religioso tem raízes antigas, mas continua a ser um tema atual e relevante. No judaísmo, a ideia de gênero é inseparável do conceito de santidade e ordem cósmica. Homens e mulheres têm papéis distintos, mas complementares, refletindo o equilíbrio necessário para manter a harmonia social e espiritual. As interpretações rabínicas, ao longo dos séculos, têm debatido questões como a igualdade de gênero, embora a tradição mantenha uma divisão clara de funções. Já no cristianismo, especialmente a partir do Novo Testamento, o papel da mulher começa a ser redefinido em alguns aspectos, embora a subordinação ao homem continue a ser uma marca forte em muitas passagens. Essas curiosidades da história religiosa nos mostram como o tema de gênero sempre foi entrelaçado com os ensinamentos espirituais. No entanto, com o passar dos séculos, tanto o judaísmo quanto o cristianismo enfrentaram desafios e questionamentos em relação aos papéis de gênero estabelecidos. Movimentos religiosos mais progressistas dentro dessas tradições têm buscado reavaliar as interpretações tradicionais dos textos bíblicos, propondo uma visão mais inclusiva e equitativa. No cristianismo, por exemplo, o movimento feminista trouxe à tona novas leituras das Escrituras, questionando a subordinação feminina e defendendo a igualdade de gênero como um princípio divino. No judaísmo, especialmente entre as correntes mais liberais, há um esforço semelhante para reinterpretar as leis e os mandamentos à luz de uma compreensão moderna de igualdade. Assim, o tema de gênero no judaísmo e no cristianismo continua a ser uma área de debate e evolução. As tradições religiosas, ancoradas em textos antigos, estão constantemente sendo desafiadas a reavaliar suas posições sobre gênero à medida que a sociedade muda. A história de Potifar e sua esposa, embora situada em um contexto muito específico, reflete as tensões e questões de poder e identidade que ressoam até hoje. A religião, nesse sentido, permanece como um espelho das transformações culturais e dos debates que moldam nossas compreensões modernas de gênero e espiritualidade. A história de Potifar e José, além de ser um relato bíblico profundo, teve um impacto significativo em várias culturas ao longo dos séculos. As narrativas contidas nas Escrituras não apenas moldaram a visão religiosa das comunidades judaica e cristã, mas também influenciaram obras de arte, literatura e até mesmo as representações culturais em outros contextos. A história de um jovem injustamente acusado e de um homem poderoso preso entre a honra e a verdade ressoa em várias tradições e é reinterpretada de formas distintas, dependendo do contexto cultural em que é lida ou vista. Essa história transcendeu sua origem bíblica, tornando-se um símbolo universal de moralidade e poder. Na arte e na literatura, a figura de Potifar e sua esposa é frequentemente utilizada para explorar temas de tentação, poder e traição. Ao longo da história, artistas e escritores europeus renascentistas, por exemplo, se inspiraram nessa narrativa para criar pinturas, dramas e até peças musicais que retratam os dilemas morais e as complexidades psicológicas dos personagens. A esposa de Potifar, em particular, muitas vezes é retratada como uma figura sedutora e manipuladora.
enquanto José é visto como o exemplo máximo de virtude e integridade. Essas interpretações artísticas serviram para perpetuar a história em um nível global, levando-a além das fronteiras religiosas. Em outras culturas, a história de Potifar encontrou paralelos com suas próprias narrativas de justiça, poder e traição. Nas tradições islâmicas, por exemplo, a história de José, Yusuf, também é contada no Alcorão, onde José é exaltado como um profeta de Deus, e a esposa de Potifar, chamada Zuleika, desempenha um papel semelhante ao descrito na Bíblia. Essa versão da história, no entanto, oferece nuances diferentes, apresentando uma mulher que, em alguns casos, é redimida e perdoada. Essas variações culturais mostram como a mesma história pode ser adaptada e reinterpretada para refletir os valores e crenças de cada sociedade. O impacto cultural da história de Potifar continua até os dias de hoje. Em um mundo cada vez mais globalizado, essa narrativa ainda é evocada em discussões sobre moralidade, poder e o papel das mulheres nas sociedades patriarcais. Seja nas artes, na literatura ou nos debates filosóficos e teológicos, a história de Potifar serve como um ponto de referência para explorar as complexidades das relações humanas e as consequências das ações. E assim, ela continua a influenciar culturas ao redor do mundo, provando que, apesar de suas origens antigas, ainda tem muito a nos ensinar. A teoria de que Potifar poderia ter passado por uma mudança de sexo é uma das mais polêmicas associadas à sua história. Isso ocorre porque a ideia de mudança de gênero, especialmente em um contexto bíblico, toca em temas sensíveis e desafiadores para muitas tradições religiosas. O debate em torno dessa possibilidade levanta questões sobre como interpretamos textos antigos à luz dos entendimentos modernos sobre gênero e identidade. Para muitos, a mera sugestão de que Potifar poderia ter vivido uma transformação de gênero é vista como uma afronta à interpretação tradicional das Escrituras. Ao mesmo tempo, para outros, essa hipótese abre novas possibilidades de diálogo sobre a diversidade de identidades que pode existir, mesmo nas histórias mais antigas. A polêmica também é alimentada pelo fato de que a Bíblia é um texto sagrado, com um status intocável para muitos fiéis. Alterar a maneira como interpretamos os personagens bíblicos, especialmente em questões tão delicadas como o gênero, pode ser visto como uma tentativa de reescrever as tradições religiosas. A mudança de sexo de Potifar é um tema que desafia as bases da interpretação literal e tradicional da Bíblia, abrindo espaço para interpretações simbólicas ou alegóricas que nem sempre são bem-vindas em círculos conservadores. Essa é uma das razões pelas quais o tema gera tanta controvérsia entre estudiosos, teólogos e leitores da Bíblia. Além disso, o tema da mudança de sexo na Bíblia toca em questões mais amplas que ultrapassam o próprio texto. Vivemos em uma era em que o debate sobre identidade de gênero é central em muitas discussões sociais e políticas. Trazer essa questão para a esfera bíblica através da história de Potifar é visto por alguns como uma tentativa de inserir uma agenda moderna em um texto antigo. No entanto, para outros, a possibilidade de explorar a mudança de sexo no contexto de Potifar é uma forma de manter a Bíblia relevante para questões contemporâneas, mostrando que suas histórias podem ser reinterpretadas à luz de novos entendimentos sobre a identidade humana. A polêmica em torno da mudança de sexo de Potifar não se limita apenas à teologia, mas também reflete as tensões entre o passado e o presente, a tradição e a modernidade. Para muitos, a ideia de que um personagem bíblico poderia ter passado por uma transformação de gênero representa um desafio à visão imutável das Escrituras. Para outros, essa hipótese é uma oportunidade de expandir nossa compreensão da Bíblia e das complexidades humanas
que ela tenta capturar. Em ambos os casos, a discussão continua a gerar debates intensos, mostrando que a história de Potifar tem o poder de provocar reflexões profundas, mesmo séculos após ter sido escrita. A questão da mudança de sexo no contexto bíblico é algo que desafia as interpretações mais tradicionais das Escrituras. Para muitos, a ideia de que uma transformação de gênero pudesse ocorrer dentro das narrativas bíblicas parece mais uma fantasia do que uma realidade. A Bíblia, sendo um texto escrito em tempos antigos, reflete uma visão de mundo que não incluía a compreensão moderna de identidade de gênero e transições sexuais. No entanto, as histórias bíblicas, com suas camadas de simbolismo e metáfora, deixam espaço para interpretações que possam explorar temas como mudança de identidade. A história de Potifar, por exemplo, levantou debates sobre se tal transformação seria possível ou apenas uma leitura anacrônica de um texto antigo. A fantasia em torno da mudança de sexo no contexto bíblico muitas vezes surge de tentativas de conciliar temas contemporâneos com narrativas ancestrais. O contexto cultural da época em que a Bíblia foi escrita não oferecia espaço para discussões sobre gênero da maneira que entendemos hoje. O que muitos veem como evidência de mudança de gênero em personagens como Potifar é, em grande parte, resultado de interpretações modernas aplicadas a textos antigos que foram escritos com uma compreensão muito diferente de gênero e corpo. Por isso, a ideia de que Potifar teria passado por uma transformação de gênero é, para muitos estudiosos, mais fantasia do que realidade. Por outro lado, há quem veja na Bíblia uma abertura para interpretar esses temas de forma simbólica. A Bíblia está repleta de transformações, tanto espirituais quanto físicas, e a ideia de mudança de identidade pode ser lida como uma metáfora para as mudanças interiores que seus personagens sofrem. No caso de Potifar, a ideia de uma transformação física pode ser um reflexo simbólico de mudanças no poder, na posição social ou nas dinâmicas familiares. Essa interpretação mais simbólica permite que o tema da mudança de sexo seja explorado sem que haja uma necessidade literal de transformar a identidade física dos personagens bíblicos. Portanto, a mudança de sexo no contexto bíblico parece mais uma fantasia moderna, uma tentativa de inserir questões contemporâneas em narrativas antigas. No entanto, isso não diminui a relevância da discussão. Afinal, a Bíblia é um texto que continua a ser reinterpretado e ressignificado à medida que novas gerações de leitores buscam respostas para suas próprias perguntas sobre identidade e transformação. A história de Potifar, por mais que se incline para o lado da fantasia quando se trata de mudança de sexo, ainda tem muito a nos ensinar sobre o poder da narrativa e as diferentes maneiras pelas quais podemos compreender a identidade humana ao longo do tempo. A relação entre José e Potifar sempre gerou questionamentos, especialmente quando se considera o nível de confiança que existia entre eles. Potifar, um homem de poder e status, confiava tanto em José que o colocou como administrador de sua casa, uma posição de grande responsabilidade. Essa confiança, em muitos aspectos, parecia quase incomum, principalmente por José ser um estrangeiro e, inicialmente, um simples escravo. O relacionamento entre os dois, embora descrito de maneira formal nas Escrituras, levanta a questão: haveria segredos ou dinâmicas não reveladas entre José e Potifar? A natureza dessa relação é uma das curiosidades da história que ainda intriga estudiosos e leitores. A proximidade entre José e Potifar pode sugerir que havia algo além de uma simples relação de mestre e servo. A Bíblia nos dá poucos detalhes sobre como essa confiança se desenvolveu, mas é claro que Potifar via em José qualidades excepcionais. José, por sua vez, desempenhava seu papel com diligência e lealdade, o que poderia ter fortalecido ainda mais
o vínculo entre os dois. No entanto, a súbita reviravolta na relação, com a falsa acusação da esposa de Potifar, deixa em aberto a possibilidade de que existiam segredos ou tensões não ditas. Potifar, ao optar por não executar José, mesmo após uma acusação tão grave, parece sugerir que sua confiança em José não havia sido completamente destruída. Alguns estudiosos apontam que Potifar poderia ter sabido da inocência de José desde o início, mas foi pressionado a agir de acordo com as convenções sociais da época. Isso levanta a hipótese de que Potifar, ao longo do tempo, teria desenvolvido uma relação mais profunda com José, baseada em respeito e admiração. A decisão de não condená-lo à morte pode ter sido uma forma de preservar, em segredo, a lealdade que sentia pelo jovem hebreu. Essa especulação adiciona uma camada de complexidade à história, sugerindo que a relação entre José e Potifar era mais carregada de emoções e intrigas do que aparenta à primeira vista. Assim, a pergunta que permanece é: o que realmente se passava entre José e Potifar? Havia segredos, silêncios ou entendimentos implícitos que não foram registrados no texto bíblico? A história nos dá apenas pistas, mas o que está nas entrelinhas sugere que a relação entre os dois era mais do que um simples vínculo de servidão. A confiança, a traição e a decisão final de Potifar em poupar a vida de José deixam margem para interpretações que continuam a alimentar teorias e debates sobre o que realmente aconteceu por trás das portas da casa de Potifar. A história de Potifar é, sem dúvida, uma das mais intrigantes da Bíblia, não apenas por sua conexão com José, mas pelos mistérios e lacunas que ela apresenta. Potifar permanece um enigma, um homem cuja posição de poder e influência é clara, mas cuja vida pessoal e escolhas ainda geram especulações. Sua relação com José, o incidente com sua esposa e as decisões que tomou são peças de um quebra-cabeça que, até hoje, desafia a compreensão completa. O que realmente aconteceu por trás das portas de sua casa? Potifar era um homem de integridade que foi traído por circunstâncias fora de seu controle, ou havia mais em jogo, algo que nunca foi revelado? Essa história, cheia de nuances e incertezas, nos lembra que a Bíblia é, em muitos aspectos, um livro de mistérios. A narrativa de Potifar deixa mais perguntas do que respostas, e talvez seja isso que a torna tão fascinante. A mudança de sexo, a verdadeira natureza de sua relação com José e a dinâmica com sua esposa são questões que continuarão a intrigar leitores e estudiosos. A falta de detalhes claros sobre Potifar pode ser uma escolha deliberada do texto bíblico, uma forma de deixar a história aberta à interpretação e à reflexão. Afinal, as melhores histórias são aquelas que nos fazem questionar o que não foi dito. O enigma de Potifar é uma janela para as complexidades das narrativas bíblicas e para a maneira como interpretamos os personagens que encontramos nelas. Sua história serve como um lembrete de que, muitas vezes, o que permanece oculto é tão importante quanto o que é revelado. A narrativa de Potifar, com suas ambiguidades e mistérios, reflete as realidades da vida, onde as motivações das pessoas e os eventos nem sempre são totalmente compreensíveis. E é exatamente essa mistura de clareza e mistério que torna Potifar um personagem que continua a capturar nossa imaginação. No fim, Potifar permanece um enigma, um homem cuja história é entrelaçada com poder, traição e mistério. Talvez nunca possamos resolver completamente esse quebra-cabeça, mas isso é parte do fascínio. O que a história de Potifar nos ensina, em última análise, é que nem todos os mistérios precisam ser resolvidos para que possamos aprender algo profundo com eles. E assim, o enigma de Potifar persiste, deixando cada nova geração de leitores com a tarefa de decifrar as entrelinhas de sua vida e de sua história.
Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.